Viva Maria Imaculada, eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Não podeis servir a dois senhores, ou Cristo ou Marx. Esse é o curso que nós estamos ministrando aqui no canal Contra o Comunismo. Hoje alcançamos a terceira aula. Hoje nós vamos estudar sobre o socialismo científico. Na aula passada, na aula 2, nós falamos sobre o socialismo utópico, que era a ideia de que a sociedade atingiria um grau de elevação social em que os homens, em plena harmonia, teriam tudo em comum e não haveria mais alguém que imperasse sobre eles. Não seria mais necessário o Estado a governar, a imperar, a dirigir. Mas os homens, em plena harmonia, teriam tudo em comum, o mesmo salário, uma vida semelhante, ninguém reinando sobre ninguém. Isso é uma utopia, isso é impossível de acontecer. Por isso que é conhecido como o socialismo utópico. Hoje nós vamos estudar sobre o socialismo científico. Socialismo científico que nasceu com Karl Marx e Friedrich Engels. O socialismo científico que surge ali no Manifesto Comunista, o Manifesto do Partido Comunista, escrito por Marx e Engels no século XIX. E a gente vai perceber que esse socialismo científico, ele é intrinsecamente mau. E ele é intrinsecamente contrário à fé. Ou Cristo ou Marx. Vamos entender bem? Abre comigo a sua Bíblia em Isaías. Isaías capítulo 9, a partir do versículo 5. Aqui Isaías nos apresenta quem há de ser o nosso Messias, o nosso Salvador. Aqui Isaías profetiza sobre a encarnação do Verbo, o Messias que viria. Hoje nós sabemos o Messias é Deus que se fez homem. Jesus é Deus, o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se encarnou, que se fez homem para nossa salvação. E quem é Jesus? Isaías responde: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, a soberania repousa sobre seus ombros. Ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Seu império será grande e a paz sem fim sobre o trono de Davi e em seu reino. Queridos, Isaías nos apresenta o Messias como o Príncipe da Paz. Isso aqui antes da encarnação do Verbo. Mas depois, Jesus, o Verbo de Deus, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, como vai dizer João no seu capítulo 1. Ele viveu 30 anos numa vida escondida em Nazaré. Ele anunciou o reino com poder e glória durante 3 anos. Ele sofreu a sua paixão e morte de cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E ressuscitado, ele aparece aos seus discípulos, aos seus apóstolos, em João capítulo 20. E como que Jesus saúda os seus apóstolos? Abre comigo a sua palavra. Está em João capítulo 20, versículo 19b. Segunda parte do versículo 19. A palavra diz assim, Evangelho de João capítulo 20, versículo 19b. Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. A paz esteja convosco. Isaías nos apresenta o Messias como sendo o príncipe da paz. E depois da sua encarnação, depois da sua paixão e morte, depois da sua ressurreição, Jesus visita os seus apóstolos. Ressuscitado, cheio de glória. E ao visitar os apóstolos, Jesus diz: a paz esteja convosco. Queridos, Jesus é o príncipe da paz. É por isso que nós, os cristãos, nos saudamos uns aos outros dizendo a paz de Cristo, a paz do Senhor Jesus. Nós desejamos a paz. Quando visitamos a casa de um irmão, nós dizemos que a paz esteja nesta casa. Jesus é o príncipe da paz. O demônio, ele veio para roubar, matar e destruir. Você percebe que roubar, matar e destruir é o contrário da paz? Se Jesus é o príncipe da paz, podemos dizer sem sombra de dúvidas, o demônio veio para causar a confusão,
a guerra, o torpor, a violência, o atrito, o caos. Jesus é o príncipe da paz, o demônio é o príncipe da guerra. Jesus veio para trazer a paz, o demônio veio para trazer a confusão, a guerra, a disputa, a luta. Socialismo científico. Ou Cristo ou Marx. O que é o socialismo científico? Queridos, Karl Marx, ele estudando ali o socialismo que era apregoado pelos filósofos e vendo a sociedade europeia naquele pós-revolução industrial, Karl Marx percebeu que os trabalhadores, eles trabalhavam e segundo a filosofia de Marx, segundo o pensamento marxista, eles eram explorados pelos seus patrões. Eles produziam riquezas, só que o salário deles não era o valor dessas riquezas. Ele chamava isso de mais-valia, que é a diferença entre a riqueza que ele recebia e o salário a riqueza que ele produzia e o salário que ele recebia. Essa mais-valia ficava com o patrão. Então Marx começa a dizer que o patrão explorava o empregado. E Marx, olhando a história da humanidade, ele começa a dizer que desde o início sempre houve uma luta, uma disputa. Lá no Egito, o faraó e os escravos. Na sociedade feudal, na sociedade da Idade Média, a nobreza e os plebeus. Na sociedade da Revolução Francesa, a burguesia que era dominada pela monarquia, que precisava ser derrubada, e a burguesia realmente derrubou a monarquia na Revolução Francesa. E naquela época de Marx, essa burguesia que era oprimida pela monarquia, agora essa burguesia oprimia o proletariado. E Karl Marx vai dizer que sempre houve uma disputa, uma tensão, um dominante e um dominado na história da humanidade. E que para que se alcançasse a ideação comunista, era preciso que houvesse uma luta, uma disputa. Era preciso que esse proletariado se reunisse. Era preciso que esse proletariado se organizasse. E por isso que nós temos hoje os sindicatos. E esse proletariado organizado, reunido, fortalecido, estabelecesse uma luta com a classe dominante, com a classe da burguesia. Destituísse a burguesia e assumisse o poder da nação. E esses trabalhadores, esse proletariado no governo da nação, extinguiriam o Estado como temos hoje. O Estado seria um Estado provisório, governado pelos trabalhadores. Esse é o socialismo. Após essa implantação desse sistema socialista, evoluir-se-ia para o comunismo, onde o Estado não mais haveria e as pessoas teriam tudo em comum. Esse é o socialismo científico de Karl Marx e de Friedrich Engels. Eles baseiam essa ideia por que eles dizem que é científico? Porque eles baseiam essa ideia na história da humanidade. Eles dizem que sempre houve essa luta de classes e que essa luta de classes ela vai se perpetuar. E esse dominar do mais forte sobre o mais fraco há de se perpetuar pela história. Para que se rompa esse perpetuar de domínio entre o mais forte sobre o mais fraco, é preciso que haja uma guerra, uma luta, uma revolução. Semelhante à Revolução Francesa, onde houve milhões de mortes, onde houve milhões de decapitações, onde o clero foi perseguido e morto. Exatamente como acontece hoje na Nicarágua. Exatamente como aconteceu na Rússia, na China, na Coreia do Norte, em todos os países socialistas. Queridos, você percebe que o que o Karl Marx está propondo é uma mortandade, é assassinato em massa, é guerra. Jesus é o príncipe da paz. A gente começou apresentando esse vídeo dizendo que Jesus é o príncipe da paz. Quando Jesus saiu dos seus apóstolos, ele diz: a paz esteja convosco. Jesus propõe a paz. Marx propõe a guerra. Marx propõe a revolução, nem que seja à custa de sangue.
E não é à toa que o vermelho é a cor do comunismo. E se Marx e Engels diziam que o socialismo que se apregoava antes dele era um socialismo utópico e que não se realizaria jamais, queridos, mais utópico ainda é o socialismo dito científico de Marx e de Engels. Porque nunca aconteceu. Esse comunismo deles nunca aconteceu. Como eu disse, são duas etapas. O socialismo, onde há um Estado, onde há alguém que impera, né? E depois a segunda etapa, esse alguém sai de cena e deixa por conta do proletariado, e aí vem a ditadura do proletariado. O proletariado vai governar tudo. E aí seria o comunismo, onde o proletariado não precisaria mais de um Estado regendo, um Estado forte regendo. Nunca aconteceu. Olha lá em Cuba. Fidel Castro ficou no poder até morrer, agora está o irmão dele. Olha na China, olha na Rússia, na União Soviética. Eles se mataram, eles se degladiaram para ficar no poder. E até a queda do Muro de Berlim sempre houve um ditador, alguém no poder, imperando. Olha o que está acontecendo na Nicarágua. Tem que ser muito cego, ou tem que ser muito sem inteligência para acreditar no comunismo. O comunismo utópico não é realizável, é impossível, porque as pessoas jamais vão entrar em harmonia e ter tudo em comum por conta própria. E o comunismo e o socialismo científico de Marx e de Engels é mais irrealizável ainda, porque aquele que domina jamais vai largar o osso. Então a proposta deles de fazer guerra, de matar e de destruir é completamente contrária à proposta do Cristo, o príncipe da paz. Você está de que lado? Está do lado do Cristo ou está do lado do Marx? Não dá para ficar em cima do muro. Tem uma historinha, para terminar, uma historinha que é muito conhecida, mas não sei se você conhece. Se você não conhece, vou contar aqui no vídeo. Se você já conhece, você vai rir novamente. A história diz que um cara morreu e foi para o céu. Quando ele chegou no céu, ele estava... No céu não, né? No julgamento. Foi para o julgamento dele. Quando ele chegou no julgamento, ele estava em cima de um muro. De um lado do muro estava lá o demônio. Do lado do demônio, Marx e Engels. E eles ficavam quietinhos, olhando para ele em cima do muro. Aí do outro lado do muro estava Nossa Senhora, estava São José, estava o Menino Jesus, estava o Santo Padre Papa João Paulo II, São Francisco, São Miguel, São Gabriel, a Corte Celeste. E todos diziam, vem para cá, pula para o nosso lado, vem para cá, vem conosco, aqui é melhor, vem para o céu. Ele olhava para o lado do Engels, do Marx e do demônio e eles não falavam nada. Tendendo a ir para o céu, pular para o lado do céu, mas ficou na dúvida e perguntou, olhou para o lado do inferno e perguntou, do lado de lá? Todos estão me convidando, todos estão me chamando, por que desse lado de cá vocês ficam em silêncio, não falam nada? E demônio disse, é que o muro é meu. Ele já estava no colo do demônio, porque o muro, estar em cima do muro, é estar do lado do demônio. Jesus diz, quem não ajunta comigo, espalha. Quem não está comigo está contra mim. Você está de que lado? Do lado do comunismo ou do lado da igreja? Você está do lado do demônio ou está com Cristo? Ou Cristo ou Marx. Não tem meio termo. Não podeis servir a dois senhores. Socialismo científico. Resumindo o vídeo de hoje. Luta de classes para a implantação do socialismo, que depois há de ser o comunismo. Luta de classes, guerra. Luta de classes por causa de dinheiro. Esse é o resumo de tudo. Jesus é o príncipe da paz. Você está de que lado? Que Deus te abençoe. E viva Maria.